Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fabiano e aqui é um canal de conversa para todo mundo, mas como aqui é o Café Gay, conversa para você gay, você homem, você pessoa querida, você pessoa que tá aí procurando um significado do seu lugar ao mundo. No vídeo anterior eu falei da importância do diagnóstico precoce específico para a condição do HIV. É um exame que você tem que fazer para saber se você tem o vírus do HIV no seu corpo. Quanto antes você fizer esse exame, melhor será para você. Se você não tiver, ó, beleza, né? Vida que segue normal e tudo bem, né? Também falei da PrEP, que é aquela solução em que você mesmo não tendo HIV, ela protege você de contrair esse vírus. Olha só que coisa interessante. Você não tem o HIV e você toma esse medicamento que é a PrEP, tá bom? Pré-exposição. E isso protege você contra a infecção do HIV. A camisinha ainda é importante, sim, porque a camisinha protege você contra outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Tá ok? E hoje eu quero mostrar aqui o medicamento que eu uso. Eu uso esse daqui, tá? Já faz um tempinho que eu tô usando ele. Eu comecei com outro, na verdade, um medicamento que eu não gostava de jeito nenhum. Como que ele chamava? Agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele deixava a gente meio que em transe, assim, meio que adormecido, amolecido, uma coisa meio louca que dava uma lentidão de raciocínio. Eu fiquei muitos anos com ele. Efavirenze. Ele chama Efavirenze, olha só. Vamos dar o nome aos bois aqui. E o Efavirenze tem isso, ele me deixava um pouco... Eu já sou molão, né? Ele me deixava ainda mais molão no meu raciocínio. Era como se, sei lá, eu tivesse sempre acabado de acordar, né? Ou tivesse sempre naquele estado sonolento de ir para a cama. Depois de muitos anos, mudou para esse daqui. E não foi por causa das reclamações que eu fazia, não. Porque eu fazia as reclamações e eu ouvia que era tudo coisa da minha cabeça e tal. Mas foi por quê então? Porque essa medicação, ela é mais recente, digamos assim, né? Não é tão nova, mas ela veio depois. E ela veio com uma promessa de ser melhor em relação àquela, né? Então, digamos que é igual Pokémon que evoluiu. Pois é um Pokémon que evoluiu, entendeu? Então tá aqui, ó. Eu já faz anos que eu uso essa medicação. É um comprimido desse e um desse. Esse é o Dolutegravir sódico. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Você pega, tá vendo? É um comprimido só. Aqui vieram dois, mas é um só. Cadê, gente? Ó, ele é grandão, ó. Pô, mas como que você engole tudo isso? Rapaz, passa a coisa ainda bem mais, bem maior ainda pela minha garganta. Você nem imagina. Ô, trem bom. Então, e tem um desse aqui. Ele é minúsculo. Olha só o tamanho da criança, né? Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então é um desse e um daquele, tá? É só um ao dia. E pronto, não tomo mais nada, né? O que eu quiser tomar depois, como a Tadalafila, por exemplo, é minha conta e risco. Não tem nada a ver com o tratamento, tá bom? Agora, o meu companheiro, ele iniciou tomando Caletra e mais Lamivudina e Zidovudina.
Isso, lembra que eu falei, ele teve um diagnóstico tardio, teve muitas complicações, né? Por causa do diagnóstico tardio, quase morreu. Um milagre tá aí, estar bem, um verdadeiro milagre. Tudo porque teve o diagnóstico tardio, tudo porque não quis fazer o exame logo, né? E aí, depois dessas complicações, quando ele já foi se estabilizando, aí entrou com o antirretroviral. Você vai falar, nossa, só depois que entrou com só depois que tratou as mazelas, né? Todas as outras coisas que tinha que tratar, as complicações, só depois disso é que entrou com o antirretroviral. Olha que coisa louca, né? Que coisa, chega a ser absurdo isso. Como que ele resistiu? Sei lá, só Deus é que sabe, né? Como é que foi isso? Os médicos, né? Pô, o médico tá aí, a gente tem que confiar no nosso corpo médico. Eu sou daqueles que questiona até o médico, né? Eu questiono sim, mas ao mesmo tempo eu confio, porque o médico tá lá, ele estudou tanto, ele se preparou tanto, né? Tanto, é tão trabalhoso ser médico, é tão trabalhoso tornar-se médico, então eu não tenho eu ignorantão que ficar aí agora atrapalhando o médico, não, restou-me confiar nos doutores, na medicina, na ciência, e em Deus sobre todas as coisas, inclusive Deus na ciência, que é uma bênção, né? Acho que a ciência é a maior faceta de Deus que a gente pode sentir, né? E ainda tem gente que acha que não, que Deus não está na ciência. Deus é pura ciência, pura química, pura física. Todos esses elementos são os corpos da presença de Deus. Mas olha só, depois que meu companheiro se estabilizou, entraram então com os antirretrovirais dele, foi o Caletra e foi o Lamivudina e Zidovudina. Eu não lembro, Caletra, quantos eram que ele tinha que tomar. Você que é soro positivo há muito tempo, você lembra desse medicamento. Você lembra, não vai dar uma de bobo aqui para mim não, que você lembra do Caletra muito bem. Caletra era muito conhecido, né? Principalmente em quem fazia o diagnóstico tardio. Caletra era muito conhecido. Não sei se ele tomava 2 ou 3 e mais um de lamivudina e zidovudina. Era assim, mais ou menos, a combinação dele. E o Caletra antes tinha que ser guardado na geladeira. E aí, como a gente fazia parte de um movimento de HIV/AIDS, né? Tinha ONGs, tinha que viajar às vezes, né? Para a capital, São Paulo, porque tinha eventos ali, a gente participava. Então, assim, a gente tinha um probleminha com o Caletra, porque a gente não era uma mão de obra, né? O medicamento precisava de geladeira, então era uma mão de obra levar esse medicamento. Depois o Caletra ficou sem precisar de geladeira, veio uma nova versão. Acho que ela ainda existe, acho que ela ainda está por aí. Mas os anos passaram, meu companheiro, graças a Deus, está muito bem, obrigado. Graças a Deus. Então o medicamento dele mudou, né? O medicamento dele também evoluiu, também virou Pokémon. E aí hoje ele toma esse. Esse é o dolutegravir com a lamivudina. É integrado em um comprimido só. Olha que bênção essa evolução de medicamento, porque antes, tudo bem, a lamivudina e zidovudina sempre eram juntos quando eu vi. Antes não, né? Mas na minha fase eles já eram juntos. Mas os outros medicamentos não, né? Então tem gente que, dependendo da combinação de medicação, tinha que tomar vários comprimidos, porque era cada uma coisa. Agora, com a evolução Pokémon, eles ficam em um só, né? Um só, e aí tá tudo certo. Olha só o dele. O dele é isso aqui, esse comprimido aqui. Parece aquele compridinho meu, né? Lembra um pouquinho aquele compridinho meu. Ele só toma um desse aqui
Esse é o tratamento antirretroviral que ele faz. Tratamento tão temido pelas pessoas. Ah, eu não vou fazer exame, vai que eu tô com o bichinho. Aí eu vou ter que ficar tomando o tratamento. Vai saber que tratamento é esse? Que tratamento? Ai, meu Deus, o tratamento. Tratamento, um medicamento, tá? Um medicamento e exames, né, periódicos. Aqueles exames de sangue que eu falei naquele vídeo. É isso o tratamento. Não vai arrancar um pedaço, não vai arrancar um braço, não vai acontecer nada. Vai te dar uma vida melhor o tratamento. Só que ele, como eu falei, né, pelas condições dele, o próprio diagnóstico tardio, o próprio corpo também, ele sempre teve um problema de circulação, por exemplo, não tem nada a ver com HIV, é algo que ele sempre teve, né, desde que se descobriu por gente. Então ele começou a tratar, então ele trata dessa circulação com esse remédio também. E aí você lembra que eu falei que às vezes eu também questiono o médico? Aí ele foi num retorno, um outro médico atendeu ele, começou a dar um outro medicamento que não tem nada a ver com esse. E eu achei muito estranho, porque esse daqui ele já conhece bem. Aí o médico veio com uma conversa de que tem que variar um pouco o medicamento, não pode ser sempre o mesmo. Aqui, ó. Tô de olho nisso, tá bom? Não tô sabendo dessa conversa, não. Eu acho que em time que se mexe, em time que tá ganhando não se mexe, né? A menos que tenha um bom motivo. Mexer só porque eu acho na minha cabeça, sem motivo nenhum, tem que mudar o medicamento. Não, não tem que mudar. Mas enfim, isso é conversa para uma outra hora. Aí a gente, dois velhos, né, solitários, temos nossas manias, nossas coisas, a gente está sempre aí com ferimento. Essa pomadinha é a pomadinha que está sempre aqui. E ele, inclusive ontem foi no ortopedista, já veio com a listinha de medicamento. Ó, a listinha do medicamento do meu bem, olha só. Né? É de pirona, nimesulina, complexo B, Fisiocrem, que é um creme, né, para passar a noite, e Duoflan. Esse Duoflan é uma ampola. Eu não sei do que se trata esse Duoflan, não faço a menor ideia. Só sei que ele tem ido muito igual. Aqui foi o ortopedista, né? Ele tá com um problema muito grande em relação ao ortopedista. Parece que vai ter até que operar, não sei, né? Isso o ortopedista ainda quer fazer uns exames. E ainda bem, porque aqui é tão difícil marcar ortopedista, rapaz. Tem pessoas que nem conseguem e ele já estava há muito tempo, muito tempo, esperando pela consulta do ortopedista. Às vezes as coisas demoram, mas elas vêm, uma hora chega, né, a vez. E então, assim, ele vai ter que fazer uns exames no ortopedista. Ele toma cálcio também, uma combinação de cálcio com magnésio, com vitamina D. É uma combinação meio doida assim, mas é a combinação ideal, específica para ele, né? Porque ele também precisa dessa combinação para repor. Esses medicamentos antirretrovirais, eles são muito eficazes. Só que a longo prazo, o nosso organismo vai envelhecendo, né? E aí o nosso organismo vai envelhecendo, só que esses medicamentos continuam com a mesma potência, que eles são muito fortes. Então, né, um medicamento muito forte durante muitos anos em um corpo que está envelhecendo, uau, o corpo fica difícil de suportar, né? E aí o reflexo vem através de outras enfermidades. A gente não sabe exatamente se tem relação ou não com o HIV, mas tem relação com a velhice, né? Tem relação aí, a gente tá vivendo, os anos estão passando, né, gente? Então, de alguma forma, o que importa é que tem que cuidar, o que importa é que tem que tratar. E o cálcio tá sendo um problema, sabe?
De cada 5 vezes que ele vai pegar esse cálcio, 3 vezes não tem. É complicado. Quando você tem o direito de pegar o medicamento e a pessoa simplesmente fala que não tem previsão de chegar. Olha no sistema para ver se tem em algum outro lugar, né? Que a gente vai lá buscar, não tem problema, né? Ele não paga ônibus, ele pode ir buscar até na Conchinchina, mas também não tem. Então você vê que falta o cálcio na rede inteira aqui em Ribeirão. Então, assim, o que se passa com as pessoas? Eu sei que isso tem a ver com a logística da demanda de medicação para cá. Tem alguma coisa sendo feita errada aí, né? Alguém tem que mudar alguma coisa nessa logística dos pedidos da medicação para cá. Eu só não sei exatamente quem é o responsável por isso, nem o que, mas eu já estou quase indo reclamar na secretaria, porque é aquilo que eu falei, ao longo do ano, de cada 10 vezes que você vai ao longo do ano pegar esse cálcio, 7, 8 vezes não tem o cálcio. E aí? Sabe? Cadê o medicamento gratuito para o povo? Onde está indo parar esse medicamento gratuito que o governo tanto fala que está sendo distribuído, né? É complicado isso, porque estamos falando de pessoas idosas, né? Pessoas que precisam. Estamos falando de constituição óssea, responsável pela gente se locomover. Então, uma fratura no fêmur, por exemplo, ou na coluna, pode deixar a pessoa sem se mexer, acamada, sabe? Pode até matar a pessoa, com certeza. Pode até matar. Então, assim, é muito sério esse negócio. Faltar cálcio e tudo mais. É muito, muito, muito sério. A gente vê uma propaganda na televisão, na internet, por aí, e na prática, a hora que a gente vai ver na prática, não é nada daquilo que estão falando por aí, né? Enfim. Chega, né? Vamos continuar aqui em relação ao tratamento. É isso, eu só queria mostrar os medicamentos para vocês, né? Os meus são esses dois aqui, dolutegravir, fumarato, tenofovir, desproxida e lamivudina, né? E o dele é o dolutegravir sódico e lamivudina. Esse é o dele. Só que ele também faz tratamento para osteoporose, para circulação. Tá com uma deficiência auditiva, tá com o aparelho, tá relutando usar o aparelho, tá relutando. Porque assim, ele ainda escuta, mas escuta porque eu falo alto, minha família toda fala alta, então ele não vê necessidade. Mas, por exemplo, a televisão já tem que ficar alta, e a televisão alta não é tão legal assim, né? Se uma pessoa não fala alto, ele já não entende, ele disfarça, ele não é de falar que não entendeu, ele fica disfarçando, né? Então, assim, tá tendo que tratar várias coisas, entendeu? Cada dia vai no meta, ainda agora no... Ai, como que chama? Dos olhos, oftalmo, tá com catarata, né? Agora vamos ver como é que vai fazer para operar, tá com medão, né? Tá com medão. Mas vamos ver aí em breve para ele operar dessa catarata. Então vocês estão vendo, cada dia vai no médico ele, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso aí, pessoal.